E aí, pessoal? Nesse último vídeo sobre logaritmos, nós vamos falar sobre a função logarítmica, que é a forma da gente representar esse logaritmo na forma gráfica e de outros modos. Vamos ver como vai funcionar. A função logarítmica é a função do tipo f de x, log de x na base a, em que a é a base do logaritmo da função. E a ele é positivo e diferente de 1. O logaritmo é usado para descobrir o valor do expoente de uma base qualquer. O logaritmo de um número é definido como o expoente ao qual se deve elevar a base para obter o número x. Ou seja, aqui nós temos o b, que é o nosso logaritmando, o a, que é a base, e o x, que é o logaritmando. Para a gente resolver isso, eu tenho... Desculpa, o x é o logaritmo, tá? Tá escrito errado aqui. Para a gente resolver isso, eu vou pegar a minha base do logaritmo, elevar o valor x, e isso é igual a b. Vejam, para a gente conseguir resolver o logaritmo, é necessário que a gente tenha a ideia da potência, das regras de potência, e da função exponencial, que a gente já viu anteriormente. Para a função logarítmica, a gente vai utilizar os mesmos princípios que a gente já tinha visto nas regras de logaritmo, tá bom? Então, como definição, a gente tem que essa função logarítmica ela é uma função saindo dos reais positivos e sem o zero e chegando até os reais. Isso significa que na hora de eu atribuir valores para essa minha função, eu tenho que atribuir valores estritamente positivos. E aí eu posso encontrar como resposta qualquer valor dentro do campo dos reais. E aí ela é definida como f de x igual a log de x na base a, em que o a tem que ser maior que zero e o a tem que ser diferente de 1. Essa minha base, então, ela tem que ser positiva e diferente de 1. Como eu falei, o domínio são aqueles valores que eu posso atribuir para o x, né, para a função. São todos os reais positivos sem o zero. Então, reais estritamente positivos. Já a imagem, que são os valores que eu posso encontrar como resposta, vão ser todos os números reais. Aqui eu coloquei alguns exemplos de funções. Então, log de x na base 3. Log de x na base 1/3. E log de x na base 10. Agora vejam, quando eu tiver essa base 10, ele também pode aparecer só. Em relação ao domínio, então aquilo que eu posso atribuir para o meu valor de x. No geral, eu posso atribuir todos os valores dos reais. Contudo, eu tenho as exceções onde eu tenho que verificar aonde está essa incógnita e se eu posso ou não aceitar os valores de x, uma vez que eu tenho regras para aceitar os valores das incógnitas, tá bom? Então, nessa situação, eu coloquei aqui, determine o domínio da função f de x igual a log de x mais 3 na base 2. Observem o seguinte, nessa situação, a minha incógnita ela está dentro do meu logaritmando. Se ela está dentro do logaritmando, a minha regra para o logaritmando é que ele tem que ser maior que zero. Então, uma vez que a gente tenha essa inequação, eu vou isolar o valor do x. Então, x ele tem que ser maior que menos 3. O que isso representa? Qualquer valor menor que menos 3, ele vai fazer com que esse meu logaritmo ou zere ou fique negativo. Então, por exemplo, se eu vier aqui no meu logaritmando aqui, ó, e substituir o meu valor de x por menos 3, vai ficar menos 3 mais 3, que vai dar zero. Eu não posso ter dentro do logaritmando o valor zero. Então, isso implica que eu não vou poder aceitar esse valor. Se fosse menos 4 é menor que menos 3. Menos 4 mais 3 vai ficar menos 1. Não existe logaritmo onde o logaritmando é negativo.
Tudo bem? Então, por isso que a gente faz essa questão do domínio, para a gente ver quais valores que a gente não pode aceitar na hora de atribuir dentro da minha tabelinha lá de valores. E aí, então, o domínio vai ser x pertencente aos reais, tal que x vai ser maior que menos 3. Então, eu posso aceitar qualquer valor, desde que esse valor seja maior que menos 3. Ok? Vamos para um segundo exemplo. Determine o domínio da função f de x igual a log 2x mais 1 na base 2. Então, ó, mesma situação. Nesse caso, o logaritmando ele está com a incógnita. Então, nós vamos pegar o 2x mais 1 e isso tem que ser maior que 0. Então, isolando dentro da equação aqui, isolando o valor do x, a gente vai ter 2x maior que menos 1. Então, 2x vai ser maior que menos meio. Então, eu posso atribuir qualquer valor para x, desde que ele seja maior que menos meio. Tá ok? Então, olha lá o domínio. X pertence aos reais, tal que x é maior que menos meio. Já para a representação gráfica dessa nossa função, para a gente entender melhor, a gente vai aplicar alguns valores de uma função e esboçar o gráfico para ver o resultado e o seu comportamento no plano cartesiano, para a gente ver como que isso funciona. Então, vamos pensar nessa função, f de x igual a log de x na base 2. Para isso, a gente vai montar uma tabela. Nessa tabela, eu vou ter os valores de x, então os valores que eu vou atribuir. F de x vai ser o log de x na base 2. E aí depois eu encontro os pares ordenados x e y. Eu vou atribuir os valores, alguns valores, 5 valores. Então, ó, 1/4, 1 sobre 2, 1, 2 e 4. Por que eu escolhi esses valores? Todos esses valores são valores que eu posso transformar em potência de base 2, que é a base do meu logaritmo. Então, na hora de escolher esses valores, sempre pensem em valores que podem ser transformados em potência da base do logaritmo. Então, se fosse um log de x na base 3, os valores que eu escolheria seriam valores que eu conseguiria transformar na base 3. Então, 1/9, 1/3, 1, 3, 9, 27, tá bom? Então, sempre pensando nessa situação. Valores que eu consigo transformar em potência da base do logaritmo. Então, ó, substituindo o x por 1/4, a gente vai ter que o log de 1/4 na base 2 vale menos 2. O par ordenado, então, vai ser 1/4 e menos 2. Se eu substituir por meio, vai ficar igual a 1. Então, o par ordenado vai ser meio e menos 1. Se eu substituir por 1, o resultado vai ser 0. Então, o par ordenado vai ser 1 e 0. Se eu substituir por 2, vai ficar igual a 1. Então, o par ordenado vai ser 2 e 1. Se eu substituir por 4, o resultado vai ser 2. E o par ordenado vai ser 4 e 2. Na hora de eu fazer o gráfico, a gente vai montar o eixo cartesiano, como a gente montou em qualquer outra função. E aí, a gente vai atribuir esses valores. Eu vou mostrar como que ficaria o gráfico montado. Então, ó, observem o seguinte. Esse gráfico, assim como a função exponencial, ele é um gráfico de curva, com uma curva. De modo geral, o gráfico dessa função ele vai estar localizado no quadrante 1 e no quadrante 4. Tá? Então, aqui, nosso quadrante 1 e aqui o nosso quadrante 4. Pois a função só é definida para x maior que 0. Então, a gente já está trabalhando com essa parte de cá, né? A partir do 0 para o lado positivo. A parte negativa nesse gráfico ela é esquecida.
Além disso, a curva do gráfico ela não toca o eixo do y. Então, se vocês observarem, eu estou muito próximo chegando do y, mas eu não toco. É o mesmo caso da função exponencial, né? Ela se aproximava do x, mas não tocava o x. Na logarítmica, ela se aproxima do y, mas não toca no y. Ela corta o eixo x no ponto de abscissa igual a 1. Então, está aqui no ponto igual a 1. Pois o log de 1 na base A é igual a 0, né? Que é esse ponto 1 e 0 ali, para qualquer valor de A. Observem que essa função ela é uma função crescente. E aí, dentro do logaritmo, ela vai ser crescente quando a base do logaritmo for maior que 1. Ou seja, nesse caso, a base é 2. 2 é maior que 1. Por isso que ele é uma função crescente. E para verificar se a função é crescente, também quando a gente atribui os valores na tabela, a gente observa a imagem, que é o valor do y, ou do f de x. Observe que eu estou crescendo de 1/4 para meio, 1, 2 e 4, eu estou crescendo no x. E no y eu também estou crescendo. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, se um aumenta, o outro também aumenta. Isso implica que seja uma função crescente. Por sua vez, as funções cuja base são valores maiores que 0 e menores que 1, elas são decrescentes. Vamos ver um caso. Então, ó, f de x é igual a log de x na base meio. Nesse caso, observem o seguinte, a base é meio, ela está no intervalo entre 0 e 1. Então, essa função ela é uma função decrescente. Ó, preste atenção no seguinte, não é porque eu estou trabalhando com fração na base que ela é decrescente. Não isso. Porque, por exemplo, se a base fosse 3 sobre 2. 3 sobre 2, isso é 1,5. 1,5 é maior que 1. Essa função ela vai ser crescente. Tá bom? Então, para ela ser decrescente, essa fração, esse valor, quando a gente dividir, tem que dar entre 0 e 1. Aí ela é decrescente. Tá bom? Mesmo caso, vamos montar a tabela. E a partir da tabela, atribuir os valores. Então, ó, 1/4, meio, 1, 2 e 4. Mesmo esquema. Por quê? A base é 1 sobre 2. 1 sobre 2 eu também consigo transformar em 2 elevado a menos 1, que é uma potência de base 2, tá bom? Resolvendo isso, o log de 1/4 na base meio dá 2. E aí o par ordenado, 1/4 e 2. Log de meio na base meio dá 1. Né? Mesmo a base, mesmo logaritmando, dá 1. Par ordenado, para essa situação, meio e 1. Log de 1 na base meio dá 0. E aí, par ordenado, 1 e 0. Log de 2 na base meio dá menos 1. E aí, como par ordenado, 2 e menos 1. E log de 4 na base meio dá menos 2. Vou ter como resposta, par ordenado, 4 e menos 2. Agora vamos ver como que isso vai ficar no gráfico. Observe então que esse gráfico agora está caindo, né? Ele está em uma queda, por isso que ele é um gráfico decrescente. E aí, se a gente observar o valor do x, ó, está crescendo, 1/4, meio, 1, 2, 4. No y ele está caindo, 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Tá bom? E aí, a mesma ideia do que a gente fez lá no gráfico da função da base maior que 1. Né? Ele é crescente, então nesse caso ele é decrescente. Muito bem. A partir daí, a gente tem como que se comporta os sinais do logaritmo dentro dessa função. Então, ó, os sinais podem ser negativo ou positivo e podemos saber a partir de algumas condições. Então, se o meu A, minha base, for maior que 1, o que vai acontecer? Eu vou ter um x maior que 1
quando o A for maior, o meu logaritmando for maior que zero. E eu vou ter um x entre 0 e 1 quando o meu logaritmando for menor que zero. Se a minha base estiver no intervalo de 0 a 1, aí isso inverte. Então, quando o meu logaritmo for maior que zero, o meu resultado de x vai estar entre 0 e 1. E quando o meu logaritmo for menor que zero, o meu x vai ser maior que 1. Agora, eu falei bastante com vocês sobre a função exponencial e a logarítmica. Vejam, nos dois casos, elas são uma inversa da outra, né? Então, a inversa da função logarítmica é a função exponencial. E a função exponencial, como a exponencial é definida por f de x igual a elevado a x, com a real positivo e diferente de 1, que é a mesma condição de existência do logaritmo, uma relação importante é que o gráfico das duas, elas são simétricos em relação à bissetriz do quadrante 1 e quadrante 3. Dessa maneira, conhecendo o gráfico dessa função de mesma base, por simetria, podemos construir o gráfico da função exponencial. Vamos ver como que funciona. Aqui eu vou mostrar para vocês a representação desse gráfico. Então, observem, ó, nós temos aqui a partir do zero uma bissetriz. Então, a bissetriz divide em duas partes iguais. Então, o que acontece de um lado vai acontecer exatamente do outro. E aí, se eu pegar essa bissetriz e dobrar o gráfico ao meio, eu vou ter um gráfico em cima do outro, né? Então, vai ficar certinho os dois ali. Aqui, o primeiro gráfico, ele representa a função exponencial, o f de x igual a 2 elevado a x. Então, vejam, aquilo que eu tinha falado, ele se aproxima do eixo do x, mas ele não toca. Já o outro é o log de x na base 2. Ele também se aproxima do y, mas também não o toca. Tá bom? Enquanto a função logarítmica ela cresce lentamente, a função exponencial ela cresce rapidamente. Então está acontecendo o oposto aí de uma para outra. Tá ok? Bem, pessoal, obrigado pela atenção de vocês até aqui e espero vocês no próximo vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato, tá ok? Até mais. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até mais.